Graça e paz da parte do Senhor, amém, irmãos? Que alegria grande poder estar com os irmãos. Estava ali curtindo o guitarrista Mirim, aí deu uma moral para ele aqui, ele curtiu o meu anel. Pastor, por que o senhor usa um anel grande desse? Eu falei, é cruz de Cristo, cruz vazia, eu adoro cruzes. O senhor gosta de cruzes? Não, gosto de cruz, não é? Aí depois eu deixo você dar uma olhada no meu anel, então tá legal, ele desceu. Deus abençoe. Prazer estar aqui na igreja do pastor Daniel Zimmermann. Conheço há mais de um mês, temos uma amizade longa, não é? E alguns meses atrás eu estive aqui pregando, não me lembro onde, ele estava lá, aí ele falou do carinho, do quanto nos segue aí pela mídia, aí mandou o convite, aí, se perdeu, não foi o teu convite entre muitos, deu uma pane nos meus e-mails, algumas centenas de e-mails sumiram, e o do Daniel estava lá. E aí eu fui reler os e-mails que chegaram, por acaso essa data estava disponível, e porque estava disponível, eu cedi, e é um prazer estar aqui com os irmãos, conhecendo mais uma agência do Reino de Deus, principalmente essa que é o Templo dos Anjos. Hoje eu vou pregar aos anjos, aleluia, pela primeira vez que eu vou pregar aos anjos, né, de Aparecida de Goiânia, e é muito bom estar entre os anjos de Aparecida de Goiânia. Eu espero que a palavra possa nos fazer refletir nessa noite. Queria levá-los a 2 Timóteo capítulo 3. Muito obrigado. Viu? Queria ler um único versículo com os irmãos. Que é o versículo de número 13, e depois tecer alguns comentários sobre o que Paulo escreve a Timóteo nessa epístola e especificamente nesse versículo de número 13. Mesmo assentados, vamos lê-lo. Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Vamos juntos? Acho que está escrito lá, não está? Vamos lá? Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Vamos orar. Pai, nós te louvamos por essa noite e pelo que tu já destes a cada um de nós nesse dia. Nós fomos e voltamos do trabalho porque o Senhor nos guardou. Nossos filhos foram e voltaram da escola porque tu os guardastes. Puseste pão sobre nossa mesa. 1000 caíram ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não fomos atingidos. Muito obrigado porque as tuas promessas se cumprem na nossa vida mais uma vez nesse dia. E nós te louvamos porque tu és um Deus que cumpre promessas. E porque tu és misericordioso e bondoso, eu te peço que tu ministres ao nosso coração nessa noite. Que a tua palavra alcance a nossa alma, que a tua palavra mexa com a estrutura do nosso ser, que a tua palavra nos faça refletir, que a tua palavra provoque crise e da crise mudanças, que a tua palavra nos faça melhores, que a tua palavra nos faça, ó Deus, pensar que tipo de crente temos sido, e se porventura descobrirmos que podemos ser melhores, que a partir da tua palavra nós melhoremos e trabalhemos para isso. Usa teu servo e dá-nos ouvidos de discípulos. Nós pedimos no nome de Jesus, nosso Senhor que reina. Amém. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Paulo aqui, irmãos, revela como será o futuro de um tipo de gente. Ele está fazendo uma revelação futurística a respeito de um grupo específico de gente. É quase uma palavra profética, só não é uma palavra profética porque ele está fazendo uma revelação do futuro a partir do fruto dessa própria gente. Então ele pega o fruto dessa gente, analisa o fruto e diz, já sei como será o seu futuro. Ah, você é profeta? Não, eu estou analisando o fruto. Não tem nada de profecia, eu estou analisando o que vocês me estão dando como matéria-prima. Então ele fala sobre o futuro de um tipo de gente. Que tipo de gente é essa sobre a qual ele fala? Ele fala dos maus e dos impostores.
Os maus, aquela gente que, deformada pelo tempo presente, se torna incapaz, por causa da deformação da sua interioridade, de praticar qualquer tipo de bem. Gente má. Gente que sucumbiu à maldade que se lhe fizeram. Gente que foi vitimizada pela dor do dia a dia, pela traição do dia a dia, pela angústia do dia a dia, pelas ingratidões do dia a dia, pela canalice do dia a dia, pela cultura do dia a dia, e que porque foi alcançada pelo mal desse dia, transformou-se no mal propriamente dito, porque você sabe que quando alguém faz mal a mim, ele tem poder, primeiro, de produzir mal em mim, mas se eu retribuo o mal, ele me transformou nele. Você pode fazer o mal que quiser a mim, pode me pegar distraído. Você pode ser um covarde, você pode ser alguém que apunhala pelas costas. Bom, eu fui vítima do teu mal, mas se eu retribuo o mal que você me fez com um mal semelhante, como vingança, como quem diz, eu não carrego desaforo para casa, bom, eu não sou mais vítima tua, eu sou um colega de ministério. Porque se eu reclamava enquanto vítima do mal que você me fez, quando eu te fiz um mal semelhante, eu perdi o direito de reclamar. Nos tornamos semelhantes, maus. Maus. Então Paulo está falando de um tipo de gente que foi vítima por tanto tempo, que talvez tenha se aborrecido não só com quem ele vitimizou, o tempo presente, mas quem sabe com o próprio Deus, porque não fez nada. E ele disse, então quem vai fazer sou eu. E ele praticou o mal. Então ele de vítima passa a parceiro de ministério daquele que produziu o mal nele. Paulo está falando que esse tipo de gente vai ter um futuro que já está revelado. Ele fala dos impostores. Os impostores são aqueles que são incapazes de ser verdade em qualquer instância da vida. É gente que você não pode crer em nada do que fala, em nada do que os teus olhos veem do lado de fora, porque o que eles são do lado de fora nada tem a ver com o que ele é na essência do lado de dentro. É gente impostora, é gente hipócrita, gente que foi tão vitimizada pela mentira, que ele começou contando uma mentira, depois ele se transformou nela. Ele é a personificação da própria mentira. É aquela pessoa que acha que a mentiria não tem problema. Isso acontece muito entre nós, inclusive. Quantos membros tem na sua igreja, pastor? Tem 1000. Nada, é que ele conta os dentes. Tem 250. Quantos lugares cabe na sua igreja, pastor? 700 lugares, nada, cabe 35. Ele conta os pés da cadeira, você entendeu? Você é daquele tipo de gente que diz assim, que come sardinha e arrota caviar. É gente cuja imagem está lá na frente, mas a essência está aqui atrás. E a imagem e a essência não são amigas, elas nem se conhecem. A gente começa contando uma mentirinha, como Pedro, nunca ouvi, não conheço. E ele termina, diz o texto, espraguejando, nunca vi esse homem. Ele conta a mentira e se torna nela. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele começa andando, ele continua sendo quem é, mas andando errado. Daqui a pouco ele se detém, ou seja, já foi influenciado. Daqui a pouco ele senta, se torna um deles. É a evolução da desconstrução do ser humano. Paulo está dizendo, quando você se torna mau e impostor, você está escrevendo o teu futuro. Então Paulo está falando do futuro desse tipo de gente. Gente cuja interioridade foi alcançada pelo mal. É disso que Paulo está falando. Paulo diz mais. Diz que essas pessoas, as más e impostoras, serão infelizes no presente e que o futuro delas será pior ainda. O texto está dizendo, irão de mal, presente, a pior. Quando eu me torno um agente do mal, mesmo tendo sido vítima primeiro, quando eu conto a mentira, depois me transformo nela, me deformei,
Paulo está dizendo, Neil, teu presente será maligno. E o pior, teu futuro será ainda pior do que o teu presente. Você vai de mal a pior. Diz também que o mal maior que os alcançará terá neles mesmos a sua origem. Eles serão a origem do mal que os esmagará. Diz o texto lá, enganando, origem do mal. Eu enganei. Então o mal originou de mim a alguém. Mas diz o texto, sendo enganado, o mal que eu faço, portanto, tem origem em mim, é o mal que eu colherei. Esse mal que eu colherei é o mal que me esmagará. Paulo está falando de um futuro terrível para um tipo de gente. Paulo está falando de um tipo de gente que habitaria uma geração e que por causa delas, tal geração seria marcada por privações e dores. Aí você vê nesse segundo capítulo de Timóteo, no capítulo 3, que nós estamos lendo, 2 Timóteo capítulo 3, ele começa o versículo, nós lemos o 13, não é? O versículo primeiro diz assim, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. Por que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos? Penosos, ou seja, como quem paga uma pena, como quem está privado de viver a liberdade com qualidade, como quem está privado de enxergar o belo da vida, como quem está privado de viver a vida com intensidade, como quem está impedido de viver a promessa de Jesus que diz que eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Paulo está falando, por causa desse tipo de gente que habitaria a terra, vocês estariam, embora sem cadeias físicas, estariam em cadeias existenciais. Os últimos dias seriam terríveis. Os últimos dias seriam penosos, dolorosos, infelizes, marcado por privações e incapacitações. Bom, eu acredito piamente que esse tempo chegou. Eu tenho 50 anos de idade e eu não me lembro de um tempo em que a sociedade foi tão maligna como é agora. Estava vindo para cá e lendo as notícias no aeroporto, um caso que eu acompanhei no Rio de Janeiro foi às mídias, vocês vão ouvir falar. De uma criança de 4 anos que era abusada sexualmente pelo pai e pela mãe conjuntamente. O pai e a mãe levavam o seu filho único de 4 anos para sua relação sexual. E ambos abusavam da criança. Eu soube do caso como a tia que descobriu e ficou louca. Queria salvar o sobrinho de qualquer jeito. Mas o conselho tutelar diz que não pode fazer nada, a polícia não pode fazer nada, ninguém pode fazer nada. E o casal saiu da cidade. E pelo que se sabe, continua abusando do filho de 4 anos de idade. E a pergunta que eu me faço é como que um ser humano pode, na doença da sua sexualidade, abusar de um filho único de 4 anos? Como que uma mãe, vocês acompanharam, que teve seu filho, no momento de crise, colocou o seu bebê de 1 mês no micro-ondas e ligou o micro-ondas? Como que você pode explicar, aconteceu há bem pouco tempo atrás, uma menina com 9 meses de gravidez, é sequestrada, levada para o mato, abrem a barriga dela a faca e roubam o seu bebê. Acompanharam isso? Como é que você explica, como é que nós explicamos isso que o ser humano vive na contemporaneidade? Como que se explica uma mãe que joga seu bebê pela janela enquanto dirige? Como você explica uma mulher que descobre que seu marido a traiu e ela não só mata o marido, mas ela pega uma faca, arranca o bracinho, arranca a perninha, arranca a cabeça, joga tudo dentro da mala, lava a mão e vai trabalhar? Como que um homem, ontem você viu no jornal, a garotinha do seu prédio de 6 anos, vai na casa da coleguinha, só que ela bate no apartamento errado. E no apartamento errado estava esse maldito ser humano, que a pega, abusa dela e a mata. A menina some. A vizinhança toda procurando. Ele escondeu a menina embaixo do sofá e ali ficou por alguns dias.
Descobriram a menina, o prenderam e a população quis linchá-lo e ele teve que fugir, a polícia teve que fugir, fechar a delegacia e tudo mais. O que está acontecendo com a humanidade? Que tipo de monstro habita em nós, que se não dominado, nos faz produzir barbaridades como essa que nós estamos vendo todo dia? Como se justifica um piloto porque está em depressão, vivendo uma vida que não vale a pena ser vivida, pega um avião com mais de 200 pessoas e o choca na montanha, sem se preocupar com os familiares que estão ali, com a sua mãe, com o seu pai que ainda estavam vivos? Que tempo é esse que nós vivemos na humanidade? A pergunta que todos nós já fizemos, verbalizando ou não, é: onde é que nós vamos parar? Meu Deus, onde é que nós vamos parar? O sentimento comum que domina a humanidade hoje, qual é? O medo. Nós não amamos mais o próximo, nós tememos o próximo. Nós temos medo de sermos a próxima vítima. Nós vivemos um tempo maligno. Nós vivemos um tempo como quem está pagando uma pena. Nós estamos sendo punidos. Mas qual o crime que nós cometemos? Qual é o nosso pecado para sermos tão punidos pelos nossos semelhantes, pelos da própria raça? Bom, Paulo diz que o problema é que nós pagamos mal com mal e nós nos deformamos de vítima a algoz. Nós contamos mentira e depois nos transformamos nela. Nós fomos desconstruídos na nossa interioridade. A nossa aparência nada tem a ver com a nossa essência. Nunca tivemos uma geração tão linda pisando esse país, pisando esse planeta. Nunca tivemos tanta gente malhada, nunca tivemos tanta gente sarada, tanta gente siliconizada, nunca tivemos tantos cabelos lisos, nunca tivemos tanta gente que investiu na própria imagem, nunca tivemos tanta beleza, mas nunca tivemos tanta desgraça escondida dentro dessa beleza. Por causa desse antagonismo entre o que parece ser e o que se é, por causa dessa mentira na qual nos tornamos, Paulo está dizendo: nós viveremos nos últimos tempos, tempos penosos. E Paulo diz que nós iríamos de mal a pior, de mal a pior, enganando e sendo enganado. Paulo, portanto, está falando de um tipo de gente que seria produtora da própria auto-extinção. Porque hoje a nossa luta é contra carne e sangue. Quando eu falo de auto-extinção, eu falo tem um cartaz aí, tem? Eu pedi para exibir. Esse cartaz fala do Setembro Amarelo, mês da prevenção ao suicídio. Bom, pela primeira vez no Brasil e no mundo, os profissionais de área humana resolveram investir contra o suicídio. Por quê? Porque o suicídio é uma epidemia mundial. E o nosso país já é o 8º em suicídio no planeta. Quem me acompanha aqui, tem muita gente que me acompanha há muito tempo, me vê falando sobre suicídio o tempo inteiro. E enquanto houver vida em mim, eu vou falar dessa praga que assola a humanidade. Porque o único jeito de conter o suicídio é a prevenção mesmo. Por quê? Porque ele vem evoluindo ao longo dos anos como nunca antes. Os profissionais de área humana não sabem mais o que fazer para conter o suicídio. Eles não sabem mais o que fazer. Vocês terem uma ideia? No ano passado, a Associação Brasileira de Psiquiatria montou um manual de prevenção ao suicídio. Está aqui, ó. Suicídio, informando para prevenir. É um manual de 55 páginas que está sendo distribuído para todos os profissionais de área humana, está sendo distribuído para professores, para médicos, enfermeiros, para todo mundo que trabalha com gente, tentando conter o que o ser humano está fazendo consigo, a autoextinção. 2012, 25 suicídios por dia no Brasil. 2013, 28 suicídios por dia. 2014, 30 suicídios por dia. 2015 já são 33 suicídios por dia.
No mundo, 1 a cada 40 segundos, 1 milhão de suicídios por ano. Irão de mal a pior. Me fizeram mal, o mal não foi tratado. Eu devolvi o mal, me tornei produtor dele. Ele volta para mim muito pior. E ele me esmaga, me deforma. Eu viro um impostor e eu produzo a minha própria autoextinção. Porque quando eu mato um semelhante, eu estou matando a mim mesmo. O seu país, em 2013, é um país que produziu 52 mil homicídios. 142 homicídios por dia. Nós somos a geração da morte. É disso que Paulo está falando. Ele está falando que a geração do tempo do fim seria uma geração com todo tipo de possibilidade, com faca e queijo na mão para ser feliz, mas não conseguiria. Por quê? Porque o que ele teria como faca e queijo para ser feliz estaria do lado de fora dele, só que o lado de dentro dele seria desconstruído. Viveríamos uma miséria existencial. Nós viveríamos um deserto existencial. Só que esse deserto, essa miséria existencial que nos habita, não é percebida mormente, por quê? Por causa da beleza que está do lado de fora. É tão bonita a vida, esteticamente falando, que a gente não acredita que exista tanta feiura do lado de dentro, tanta desgraça do lado de dentro. Paulo está falando, não se iluda com o que os seus olhos veem, trabalhe a sua interioridade, você pode ser a próxima vítima. Não brinque com as consequências, com as sequelas que esse tempo presente pode gerar ou podem gerar dentro de você. Não brinque com isso. Paulo está falando dos maus e impostores. Eu acredito piamente que esse tempo chegou, que nós vivemos esse tempo terrível, que todo mundo pergunta, meu Deus, o que está acontecendo com a gente? Aonde é que a gente vai parar? A gente não vai parar. Agora, para a gente refletir nessa noite, uma pergunta que eu faria é: como seria uma sociedade composta por gente assim? Vamos ver se tem a ver com o que a gente está vivendo hoje. Depois eu dou algumas sugestões e a gente termina. Como seria uma geração composta por gente má e impostura? Como seria a geração composta por gente que, embora bela, monstrificada por dentro? Como seria a geração dessa gente? Bom, você está com a Bíblia aberta, 2 Timóteo capítulo 3, você vai ver aí no versículo 2, Paulo fazendo uma biografia dessa geração do tempo do fim. No versículo 2 ele diz assim, depois que nós lemos o primeiro, os últimos dias sobreviriam tempos penosos, e ele diz por quê? Porque, pois os homens serão o que? Leia para mim, a primeira coisa, amantes de si mesmos. Os homens seriam amantes de si mesmos. Olha o que Paulo está dizendo. O homem do tempo do fim amaria. Mas a quem que esse homem amaria? A quem? A si mesmo. A palavra amantes de si mesmo, no grego é a palavra philautos. Philos, amor, mais autos, si mesmo, self. Paulo fala que essa geração que foi alcançada na sua interioridade pela maldade e pela hipocrisia, pela maldade e pela transformação da realidade para o impostor, diz que essa geração seria uma geração que amaria apenas aquilo que eles veem no espelho. Uma geração que viveria um egoísmo tão doentio, que retiraria do seu semelhante o seu valor intrínseco. O outro não é mais um outro a ser amado, é um outro a ser usado. Não me interessa seus sentimentos, seus valores, sua família. Não me interessa seus bens, seu valor intrínseco. Não me interessa o seu nome. Não me interessa a sua reputação. Você não existe para mim. O que existe para mim sou eu mesmo. E o que eu tiver de fazer para ascender, eu faço. Se eu tiver que pisar em você, destruir você, se eu tiver que anular você, eu anulo. Uma geração amante de si mesmo. Paulo está falando
que a geração composta por gente assim seria uma geração afetivamente doente. Uma geração que só amaria a si mesmo. Uma geração doente. Uma geração doente. Uma geração em cujo DNA não haveria amor. Veja ainda nesse mesmo versículo 2, tem uma outra palavra que eu me tenho prendido para compartilhar por onde eu passo. Serão amantes de si mesmo. Lá no versículo 3, olha lá, no iniciozinho, seria sem o quê? Sem o quê? Não ouvi. Sem afeto natural, sem afeição natural. Paulo está falando que não haveria na natureza dos meninos que nasceriam nessa geração amor. O amor não faria parte, Daniel, da natureza humana. Era como se nós fôssemos programados por um ser maior e não colocariam no nosso programa o aplicativo amor. O amor, portanto, não faria mais parte da natureza do homem. Seria um aprendizado a posteriori. Ou se ensina esse homem a amar, ou esse homem viraria um ser completamente indiferente. Esse homem seria um bicho. É Paulo quem está dizendo. Há bem pouco tempo atrás, um casal da minha igreja me procura e me conta uma história e me pergunta: pastor, devo me preocupar? Tem um filhinho de 4 anos, para quem, a pedido dele, comprou-se um cachorrinho. Comprou o cachorro na mesma semana. Esse garoto pegou o cachorro, afundou na piscina e matou o bichinho afogado. E jogou ele no chão. A mãe chegou assustada. O que foi? Eu matei ele afogado. A mãe imaginou que fosse um acidente. A mãe compra aquele periquitozinho que fica no ombro, que quase fala. Como é o nome daquilo? Calopsita. Compra uma calopsita. Na mesma semana, o que o garoto fez? Pegou na cabecinha da calopsita e arrancou. Puf. A mãe comprou um segundo cachorrinho. Fulano, não faz mal ao bichinho. O menino estava afogando o cachorrinho. A irmã mais velha que viu e impediu. A mãe doou o cachorrinho. Aí a mãe me procura: pastor, o senhor acha que eu devo me preocupar? Para você que está aqui me ouvindo, quando você chegar em casa por curiosidade, jogue na internet psicopatia infantil. E se assuste com o que você vai ler. O psicopata é o que não tem afeto, é o que não sente pela dor produzida, não sente pelo crime cometido, ele não tem sentimento. Paulo está falando que no tempo do fim nasceriam pessoas sem afeto natural. A sua natureza não conteria nenhum tipo de amor, nenhum tipo de sentimento. Seria desprovido totalmente de afeto. Seria um pedaço de carne que anda. Seria um ser plenamente coisificado. Amor só por aquilo que é espelho. Consideração só por aquilo que ele se vê reproduzido no espelho. E qual a consequência de uma geração composta por gente assim? Primeiro, microvalorização da vida. Lógico. A vida passaria a não valer absolutamente nada. Nós vivemos um caso desse em 2012, bem pertinho da minha igreja. Você se lembra daquele caso? Quando o garoto entrou naquela escola chamada Tasso da Silveira, em Realengo, e ele matou 12 crianças. Você se lembra disso? Comoção nacional. Aquela escola está a 700 metros da minha igreja. Naquela manhã, 23 crianças da minha igreja estavam naquela escola. 3 professores da minha igreja estavam naquela escola. Toda assistência às famílias.
foram dadas pelo Instituto Casa Viva da minha igreja. Atendimento psicológico, atendimento pela Secretaria de Ação Social, pela Secretaria de Saúde, tudo foi feito, até hoje eles são atendidos. Me perguntaram, eu fui no enterro de 4 daquelas crianças, uma mãe agarra no meu braço, no enterro, e me faz uma pergunta das mais difíceis: pastor, aonde é que estava Deus quando aquele desgraçado fazia aquilo com a minha filhinha? Pastor, como que um ser como esse pode ter sido criado por Deus? Sabe por que ela pergunta isso, irmão? Porque vocês que não estiveram lá, não sabem como aconteceu. Aquele menino entrou na escola e botou as crianças ajoelhadas na frente dele, na primeira turma que ele entrou. Ele dava um tiro na testa de uma criança e gargalhava. Ele dava uma gargalhada, ele se divertia. Ele bateu o revólver na testa da outra, estourou 11 crianças. A 12ª correu, e ele foi atrás dela com o revólver, e ela correu. Ele deu um tiro na nuca dela com o revólver, a cabeça dela estourou. Só que o corpinho estava quente, o corpinho continuou correndo por alguns instantes, e o corpinho bateu na parede da escola e ficou assim, ó, e caiu. Um corpo correndo com a cabeça estourada. Essa criança era filha dessa mulher, que não teve cabeça para enterrar. Aí a pergunta que me fizeram: como é que um homem consegue fazer isso com uma criança? Não é criança, é uma coisa, é um objeto para ele. Ele não tem afeição natural, ele não tem sentimento, ele não consegue sentir dor pelo outro nem por nada, ele não tem afeto natural, ele é um pedaço de carne, ele é um esqueleto que anda, ele é um zumbi, ele é um defunto vivo. Ninguém produz morte estando vivo. Se produz morte é porque já está morto há muito tempo. Por que essa geração produz tanta morte? Porque é uma geração morta. Morta onde? Nos seus afetos. E um ser humano morto nos seus afetos não valoriza a vida, pelo contrário, tem uma microvalorização dela. O resultado disso será uma visão reducionista dessa mesma vida. Isso é, nós deixaremos de vê-la como um todo, como que se nós fôssemos de fato uma família, nós estivéssemos interligados, e nós viveríamos individualisticamente. Eu estou com você, mas não sou com você em hipótese alguma. Nós não temos aliança de nada, nós não temos relação de nada. Você não vale nada. Paulo está falando de um individualismo doentio. É o sujeito que seria amante de si mesmo. Ele ama, mas o amor dele é unilateral. Por isso que Paulo diz: as relações seriam insuportáveis. Os últimos tempos seriam inviáveis. Seriam marcados por muita dor, por ausência de qualidade, a despeito da beleza que ostenta. A microvalorização da vida. E qual é o resultado dessa microvalorização? A impossibilidade de vivermos no contexto do nós. Eu e tu, nós nunca. Não haverá mais comunhão. Não haverá mais o que a Bíblia chama de entranháveis laços de afeto. E se nós não temos mais a possibilidade do nós, isso faz o quê? Com que o nosso poder se arrefeça. Nós não temos mais poder de transformação, porque nós não estamos juntos. Somos milhares, mas separados. Não temos poder de exército para marchar em comunhão e transformar mais nada. Paulo está dizendo: a esperança seria pequena. Dá medo ou não dá? A ausência do nós arrefece o nosso poder de ação. Eu me lembro quando falo do arrefecimento do poder de ação de Neemias. Neemias foi separado por Deus para reconstruir o muro. E ele disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos separados no muro, longe uns dos outros. Temos uma obra extensa, grande a fazer, temos um ministério grande a desenvolver,
mas nós estamos separados um do outro. Ora, nós podemos trazer isso para a realidade da igreja brasileira. Temos um Brasil enorme para reconstruir. Temos uma nação enorme para ganhar e para transformar. Mas nós estamos longe uns dos outros. E embora muitos, sem poder de transformação nenhum. É daqui, por exemplo, irmãos, desse ensimesmamento que emerge ferramentas como o Facebook, por exemplo. O Facebook é o que eu chamo da catedral do culto à própria imagem. É no Facebook que nós somos hoje. Facebook é a projeção do nosso desejo interior. No Facebook todo mundo está feliz. Todo mundo está sorrindo. Todo mundo está viajando. Todo mundo comendo em restaurantes nobres, caros. Todos os casamentos estão no auge. No Facebook está todo mundo bem. E porque no Facebook nós projetamos o desejo da nossa interioridade, queríamos que fosse aquilo, mas estamos longe daquilo ser, nós temos que produzir imagem o tempo inteiro. E mais, nós precisamos que os outros nos vejam. E mais, nós precisamos que os outros nos curtam. O Facebook é a catedral. O Deus é o meu eu. E a curtida é a minha adoração. Se você bota uma publicação e não tem curtida, você deprime, tira de lá. Então no Facebook eu construí uma catedral de adoração a mim mesmo. E eu só boto a minha melhor parte. Eu só boto de fato aquilo que eu queria ser. Aí nós vemos a geração que não consegue, desculpa o termo, dar um pum sem tirar foto e botar no Facebook. O Facebook promove o que eu chamo de eulatria. Nós somos uma geração viciada na própria imagem. Porque a imagem é tudo que temos. E nós precisamos voltar a ela o tempo inteiro. É como se nós fugíssemos da nossa interioridade. O vício da própria imagem é semelhante ao vício de qualquer outra droga. Ela precisa de consumo ininterrupto. Ela precisa de consumo eterno. De consumo a todo tempo. E nós vivemos produzindo imagem. Por que nós produzimos imagem, a própria imagem, o tempo inteiro? Porque nós somos a geração que trocou a ética pela estética. A ética é conteúdo, é caráter, é moral, é verdade, é ter o seu ser equilibrado pelos valores da palavra. E a estética desconsidera tudo que é e exalta tudo que parece ser. A gente trocou o conteúdo da ética pelo exibicionismo da estética. Imagem. Por isso toda relação é frágil. Por isso nada dura. Perdemos a bênção da longevidade. Perdemos a bênção da permanência. Tudo é passageiro. Tudo é raso. É uma vida insuportável. Aí nós vivemos um antagonismo existencial. Uma geração linkada em milhares de pessoas no virtual, e uma geração carcomida pela solidão no pessoal. Solidão. A gente tem um monte de amigo no Facebook e não tem quase nenhum no Face do Face. Estamos linkados a milhares de pessoas, mas humanamente sozinho. Criamos nossas crianças de forma frágil. Crianças que não suportam absolutamente nada. Por exemplo, hoje chamam de bullying. Na nossa época era apelido, né? E quem não tinha apelido aqui? Quem é da minha geração que não tinha apelido? O meu era espingarda. Eu era muito magrão, já grandão. Aí uma vez meus colegas me pegaram no colo e ficaram brincando de espingarda, pegou. Tu brigava, não gostava do apelido, aí que pegava direto, espingarda, ficou espingado. Até o quartel meu ficou espingado. Agora, qual era o problema de chamar a gente de apelido? Problema nenhum.
Nós tínhamos infância. Chovia. A gente corria para a rua, brother, para tomar banho de chuva, jogar futebol na lama. E voltava para casa, tendo saído branco, voltávamos preto. E a mãe dizia, meu Deus, em qual chiqueiro que você estava? O chiqueiro do campinho ali, da esquina. Nós subíamos em árvore, comíamos abio, jambo. Essa geração nem sabe o que é isso. Comíamos jamelão até ficar tudo roxo. Brincávamos de licença cascudo. Quem lembra de licença cascudo aqui? Lembra? Você sentava sem pedir licença, o que acontecia, irmão? Puf! Um mês com dor de cabeça. Ó, ninguém entrava em crise, não. Brigava na escola, vou te pegar lá fora. Lá fora caía no pau. Amanhã já estava abraçado, já estava resolvido. Não tinha facada, tiro, morte. Era criança. Passava um dia no pé de manga, passava um dia no pé de jamelão. A gente vivia a vida. Nós não éramos frágeis, nós não ficávamos gripados. A gente só não podia chupar manga e tomar leite, que matava. Não é verdade? Não toma leite com manga que mata. Meu Deus, de onde que tiraram isso? E a gente não tomava. Mas nós curtíamos a vida. Todos nós sabíamos nome, apelido. A gente estava junto, a gente fazia o nosso próprio brinquedo. A gente vivia a vida. Hoje, eu estava ontem no aniversário da tia da minha esposa, irmã Siné, que é minha ovelha. E eu fui lá dar uma palavra no culto, no lar dela. Aí tinha uma ovelha minha com um filhinho dela que tem 1 mês e pouquinho. Aí o filhinho começava a reclamar, ela pegava o iPhone, botava num desenhozinho e botava na mão da criança. A criança de 1 mês ficava. Toma. Toma. Sabe por quê? Eu quero paz. E não me interessam as consequências. A gente vicia nosso filho na tecnologia já cedo. Na tecnologia eu me relaciono com 1.500 pessoas. Na minha fanpage, que eu nem interajo por fanpage, tem 35.000 pessoas. Mas nossos filhos que ficam o dia inteiro na tecnologia, não conversa 5 minutos no face a face. Nossas crianças não sabem português. Nós estamos mecanizando o ser humano dessas gerações que já nascem sem afeto. Nós estamos criando monstros, psicopatas. E o resultado já está na sociedade. Esses monstrinhos que a gente chama de menor, não é que todo mundo diz? Ué, pastor, eles já não matam, não roubam, não esfaqueiam? Então tem que pagar, tem que ir para a cadeia. Vamos punir esses monstrinhos. A pergunta que eu faço é, onde é a fábrica de monstros? Aonde é que esses monstros são feitos? Não foram os adultos que querem puni-los, que fabricou esses monstros? Agora nós queremos puni-los mais cedo, por quê? Para que nós tenhamos paz. Isso é o seguinte, eu só estou pensando em mim, eu não penso neles. Nós somos uma geração que só pensa na gente. É por isso que a gente avança o sinal. É por isso que a gente estaciona na calçada. É por isso que a gente vai pelo acostamento quando tem trânsito. Eu é que preciso ser servido. Eu é que preciso ser servido. Somos um país que diz, o culpado dessa desgraça do Brasil é a Dilma, é o Lula. Ora, a Dilma, o Lula, o Cunha, o Feliciano, o Congresso Nacional, eles são nós. Nós os colocamos lá. Eles saíram do nosso meio para lá. Eles revelam o que nós somos. Eles são nosso espelho. Uma geração composta por gente que só vê o seu umbigo. Viveremos o egoísmo crônico. Por que tanta morte? Por que tanto divórcio? Porque a gente não conserta mais nada. Essa criançada que vivia na chuva, que comia fruta, que era criança, é a mesma geração que quando o ferro elétrico escangalhava, o que a gente mandava fazer? Consertava. Quebrou o ventilador, o que a gente fazia? Consertava. O sapato furou, o que a gente fazia? Botava sola, usava de novo. E hoje, se escangalhou o ventilador, o que a gente faz? Fora. Se o ferro faz. Se o sapato furou, joga fora. Se o casamento está dando muito trabalho, o que a gente faz? Joga fora.
2013, nós tivemos 975 divórcios por dia no Brasil. Quase 30 mil por mês. Vivemos uma falência, uma decadência da família brasileira e mundial. Por quê? Porque nós somos uma geração composta por gente amante de si mesmo. Nada mais tem valor, a não ser o meu desejo, minha vontade. Paulo está dizendo, os dias seriam penosos mesmo. Obrigado, irmão. Talvez isso explique por que 12 homens na igreja primitiva, 12 homens que passaram por um problema grave, que foi a traição de Judas, depois botaram Tomé, 12 homens saíram para pregar o evangelho, e saíram de 12 para 70, de 70 para 120, de 120 para 3 mil, de 3 mil para 5 mil, depois uma multidão. E esses 12 saíram para anunciar o evangelho, e anunciaram o evangelho nos 4 continentes. Quando chegaram em Tessalônica, a respeito deles disseram, estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui? Esses homens que têm alvoroçado o mundo, chegaram aqui? Ou seja, 12 homens alvoroçaram o mundo. Nós somos 42,3 milhões de evangélicos no Brasil, e a gente não faz cosquinha no Brasil. Eles não tinham avião, eles não tinham microfone, eles não tinham Facebook, eles não tinham internet, eles não tinham Google, eles não tinham recurso financeiro, mas eles alvoroçaram o mundo. Nós temos tudo e não conseguimos influenciar a qualidade de vida da nossa nação. Porque como igreja também somos amantes de nós mesmos. A segunda consequência, além da microvalorização da vida, é o que Robert Adolphs, um sociólogo alemão, quando escreveu Igreja, Túmulo de Deus, chamou de rapidação. Uma das marcas desse homem do tempo do fim, sem afeto, é rapidação. Rapidação é como alguns estudiosos chamam essa celeridade que acomete as pessoas da pós-modernidade. Nós estamos com pressa o tempo todo. Tudo é muito rápido. Tudo é corrido. Todos estamos irremediavelmente apressados. A sensação é que nós estamos atrasados cronicamente. O tempo todo atrasados. Nós estamos correndo. Tudo é rápido. Nós perdemos a possibilidade de viver calma. Nós banimos a calma da nossa vida. Ninguém consegue mais parar. E irmão, respira. Não, pastor, tem muita coisa para fazer, atividade, minha agenda vai ser. A gente está sempre com pressa, a gente está sempre correndo, a gente está sempre olhando para o relógio, a gente está sempre atrasado, nós não temos mais calma, nós não temos mais tempo, nós estamos tomados por rapidação, nós banimos a calma da nossa vida, nós banimos a calma das nossas relações. Consequências, a ausência de diálogo ou diálogo superficial. Como que eu vou dialogar contigo, Daniel, se eu não tenho tempo? Se eu estou correndo? E se eu vou conversar contigo, vai ser sobre beleza, não tem dinheiro, depois tá. Aí chega lá na frente, eu já não sei nem o que ele falou. Hoje a gente não grava o nome da pessoa que nos foi apresentada. Oi, muito prazer, meu nome é João. 2 minutos depois você não lembra mais, você não ouviu. Nós não conversamos mais. Aí vivemos um paradoxo. A geração da informática é também a mais ignorante, a que menos conhece a própria realidade. Ninguém sabe nada de nada da vida do outro. Pega esse negócio aqui, bota na mão do garotinho de 2 anos, ele dá uma aula pra gente. Agora pega um garoto de 15 anos, pede para ele falar sobre a vida. Pede para ele falar sobre honra, verdade. Pede para falar o que é solidariedade. Não sabe nada. Pede para falar sobre história. Não sabe. Eles não sabem nada. Os adolescentes hoje, quando conversam sobre ficar, beijar, transar. É uma geração que eu chamo de genitocêntrica. O único prazer que tem na vida é na genitália. A única parte do corpo que gera prazer é essa aqui, ó. Se tirar essa parte aqui, não sobra mais nada.
sonho das nossas crianças? Ser uma paniquete. E o que uma paniquete precisa ter para ficar famosa? Glúteo. Glúteo. Nossas crianças querem ir para a academia para desenvolver o glúteo, né? Ajoelha lá, ó. Manda estudar. A dificuldade que a gente tem de ver nossas crianças estudando. Manda conversar sobre a história brasileira. Eles não sabem o hino nacional. Nós estamos criando uma cultura que vai impossibilitar convivência. Nós estamos caminhando de mal a pior. Tanto poder de informação, incompetência total no sentido de usá-la. Eu me lembro quando garoto, a professora falava assim, ó, essa semana eu vou passar uma pesquisa para vocês. Falava pesquisa, eu deprimia. Ó, eu quero que vocês falem sobre Dom Pedro, Abraham Lincoln. Aí eu falei, meu Deus, cara, onde é que eu... Aí o que você tinha que fazer? Tu tinha que comprar Barça, tu tinha que comprar essas enciclopédias, todo mundo tinha enciclopédia. Se eu não tivesse na enciclopédia, tu ia que ter na biblioteca municipal. Se não tivesse na biblioteca municipal, tu tinha que ir na outra biblioteca. E se tu não achasse, tu entrava em depressão e começava a ligar para o cara, você conseguiu achar alguma coisa sobre esse maldito homem? Eu achei, não sei aonde. Aí você ia lá não sei aonde, desesperado para fazer uma pesquisa. Hoje, eu quero que vocês me escrevam sobre Abraham Lincoln. Como é que se faz? Imprimiu? Pronto, professor, está pronto. O professor ia para a escola, escrevia a matéria todinha, giz branco. Ó, copia. Hoje, se ela escrever, eles fazem assim, ó. Agora responda para mim. Quem ganha fácil valoriza alguma coisa? Não valoriza. As crianças não valorizam mais nada. Não valoriza o mais velho, não valoriza o idoso, não valoriza nada. A gente jogava bola, a velhinha passava na rua. O que a gente fazia? Para a bola. E se ela passar na rua hoje? Dá uma bolada na velha. Aí a gente diz assim, bobagem, pastor, o senhor está falando bobagem, pastor, isso aí não tem nada a ver. É, por causa do não tem nada a ver, que a sociedade está como está, produzindo 142 homicídios por dia, produzindo 33 suicídios por dia nessa nação. Tu vai para o Japão, são quase 100 suicídios por dia. Uma vida insuportável. Viver como se fosse um karma, um castigo. Para que eu nasci? Se encontrar com crianças de 14 anos de destino da vida, você sabe qual é a primeira causa morte de uma criança entre 15 e 25 anos no Brasil? Suicídio. Como que um garoto de 15 anos, 14 anos, pode dizer para si, eu não suporto a minha vida? Que tipo de problema teria ele? Aos 15 anos de idade. Ele não tem problema, porque ele não tem prazer. Porque ele não tem alegria. Ele não tem como contrabalancear. A sua família é doente. O marido vive para si e a mãe para si. E ele é um produto que nasceu desses dois doentes. Então ele não tem afeto. Não tem por que sonhar. Ora, se não tem por que sonhar, ele não pode dar cabo da própria vida, ele desconta na sociedade. E nós vamos vendo essa sociedade monstrificada. Suicida, drogada. Vocês acompanharam o rapaz que trabalhava aí em mídia, morreu de overdose de vodka, como alcoólico. Consumiu droga, vodka até morrer. Aí a mãe dele descobriu anteontem, que estava no Face dele, uma frase dele: melhor morrer de vodka do que de tédio. A mãe falou, não sabia que meu filho estava tão infeliz. Ele preferiu morrer de vodka do que de tédio. Descobriu que a vodka em excesso foi um suicídio. Que vida é essa? É uma vida microvalorizada. Uma vida onde não há
diálogo, onde não há relações de vida, vitais, onde se troque essências, porque não há mais nada dentro. Uma geração da informática, mas uma geração que não conhece a própria realidade. Foi como disse Edson X, ele disse que informação é poder. Todavia, para mim, o verdadeiro poder está na capacidade de usar tal informação. Eu sei tanto, eu tenho tanto acesso à informação e dados, mas eu não sei o que fazer com isso tudo. Não consegue transformar informação em informação. Aí o que acontece? Informação sem transformação. Esse é o resultado primeiro, a ausência de diálogo ou diálogos superficiais. O resultado segundo é a ausência de humanidade nos humanos. Porque a humanidade só se desenvolve no encontro com outros seres humanos. Vocês conhecem a lenda de Tarzan, não conhecem? Tarzan foi um meninozinho que caiu na selva e foi abandonado lá por todo mundo. Quem cuidou do Tarzan? Quem? Os macacos. Bom, Tarzan absorveu a natureza de quem? Dos macacos, era o homem macaco. Porque, como diz a sociologia, nós somos produtos do meio. Como é que o ser humano se desenvolve na criança, em contato com outros seres humanos? Pega essa criança e afasta de todos os seres humanos e bote ele isolado na selva. E depois vai lá, depois de 10 anos, ver se você acha humanidade nesse menino. Isso não é invenção do psicólogo louco como eu. Isso está no Gênesis. No Gênesis está dito o seguinte: não é bom que o homem esteja o quê? Só. É possível? É, mas nunca será bom. Quem diz é Deus. Esse versículo está dizendo que a vida só encontra sabor no encontro. Eu quero viver sozinho. É possível, mas você nunca vai ter sabor na vida, porque a vida só encontra sabor no encontro. Só se torna vida, a humanidade só desenvolve quando a gente se relaciona com outros humanos. E se o ser humano não tem afeto? E se o ser humano é amante de si mesmo? E se o ser humano não tem nada dentro? Não adianta se encontrar, porque você não vai receber nada em troca dele. Você vai se relacionar com 1, 2, 3, 10. Vai continuar sozinho, vazio, solidão no meio da multidão. E não há humanidade. O que sobra é o bicho. Não desperta em nós o Homo sapiens. Manifesta em nós o Homo anima, o animal, o bicho. Por isso os últimos tempos seriam penosos. Por quê? Porque nós nascemos numa geração sem afeto. E a consequência é a vida microvalorizada, a rapidação. Por último, alienação. Claro que tem que ter alienação. Alienação vem do latim alienare, ou alienus, que traduzido literalmente significa aquele que pertence a outrem. Em resumo, alienado é o que vive à margem da realidade por influência de outrem ou de terceiro. O alienado é o que vive à margem da realidade por influência de terceiro. A realidade está aqui, ó. Isso é a minha realidade. Só que porque eu não me relaciono bem, eu me alieno da minha realidade e vivo quase que no mundo paralelo. É como se aquilo não tivesse nada a ver comigo. Eu sou um alienado. Eu sou um alien. Sou de outro mundo. Parece que aquilo não tem nada a ver comigo. Ora, se o mundo está como está, o que você acha que esse mundo produz em mim? Ora, produz milhares de guetos. Eu me retiro para mim mesmo. Eu não quero saber de ninguém. Eu estou no meu cantinho, você no teu cantinho, cada um no seu quadrado. O mundo se torna como está, e a gente diz, eu não tenho nada a ver com isso. Mas o mais grave da alienação vem no conceito da psicologia sobre alienação. Olha o que a psicologia fala sobre alienação. Alienação são os conteúdos reprimidos da consciência. Conteúdos reprimidos da consciência. Está lá, mas a gente reprime.
E esse conteúdo reprimido faz com que o indivíduo tenha diminuída a sua capacidade de pensar e agir. Está lá. Eu estou vendo o que está acontecendo. Alguma coisa precisa ser feita, mas eu não faço. Sabe o que precisa fazer, mas não faz. Sabe como fazer, não faz. Saber da necessidade de se fazer, ainda assim não atua. Nós nos alienamos. Alguma coisa precisa ser feita, ninguém faz. E a gente entrega a vida à própria sorte. Quem lida com a sorte, quase sempre se encontra com azar. Paulo está descrevendo um tempo tenebroso. Um tempo onde o sorriso fugiria dos lábios e só apareceria mesmo nas fotos. Ele fala de um tempo de angústia, um tempo de vazio, um tempo de dor, um tempo de hipocrisia total. Ora, se Deus coloca essa palavra na minha boca, trouxe alguém para ouvir isso. Deus sabe que entre nós tem muita gente assim, vazia, infeliz, vivendo angústia, um vazio muitas vezes sufocante. Mas porque você é bem vestido, você é bem empregado, ninguém imagina que você passa por isso. O marido não imagina, a esposa não imagina. A gente não imagina que nossos filhos passam por isso. Momentos que a gente se retira para o quarto e tem vontade de não sair de lá nunca mais. E a gente não sabe por que a gente está assim, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo. É porque quando nós saímos, nós vemos tantas mais informações, tanta malignidade, tanta maldade, que isso vai gerando sentimentos em nós e vão se transformando dentro em nós em pérolas malditas, e nós vamos tendo a sensação que nós somos um depósito de entulhos emocionais não resolvidos. Nossa alma vai sendo construída por sentimentos diversos. A nossa alma se torna híbrida. Nós não temos razão para estar triste, a gente está completamente triste. A gente não tem razão para estar em depressão e está em depressão. A gente não tem razão para estar chorando e a gente chora. A gente não tem razão. E aí alguém diz assim, você não tem razão para estar assim, mulher? Você não tem razão para estar assim? Rapaz, é verdade, nós não temos razão, mas estamos. Por isso que a depressão graça entre nós. E o pior, o deprimido não é compreendido sociologicamente. A família não entende, os amigos não entendem. Para de palhaçada. Se você tivesse uma louça para lavar, tivesse alguma coisa para fazer, você não estava assim. É porque ele não consegue te entender. Vivemos um tempo muito ruim. Agora, eu louvo a Deus, irmãos, porque o Deus que a gente serve é mais humano do que a maioria dos seres humanos que eu já encontrei na minha vida. Eu amo a Deus porque Ele é o único ser que se fez homem e que foi levado pelo próprio Espírito, enquanto Jesus, ao deserto para ser tentado por Satanás. Por que Jesus teve que ser levado ao deserto para ser tentado por Satanás? Porque se Deus se fez homem, reduziu-se ao estado de homem, Ele tinha que ser homem integralmente, Ele tinha que conhecer fome, Ele tinha que conhecer tentação, Ele tinha que saber o poder da fama fácil, exerce em nós. Eu te levarei para o pináculo do templo, e você então vai ficar famoso. Jesus tinha que saber disso, essa necessidade que nós temos de ostentação. Ele sabe o que a gente sente quando o estômago ronca. Ele sabe quando as riquezas nos são dadas sem trabalho. Lei do menor esforço. Jesus tinha que sentir isso. Só Deus sabe o que um ser humano sente de verdade. E Ele nos chamou de filhos e amigos. Ele sabe o que a gente sente, mesmo que o melhor amigo nem imagine. Está na sua palavra que os últimos tempos seriam penosos. O que Ele está dizendo? Você não precisa ser um hipócrita. Você não precisa ser um farsante, como essa geração. Você não precisa usar máscara. Você pode viver a sua humanidade com toda a integridade, porque só há cura quando há verdade. Agora, diante desse quadro aterrador, preocupante, eu queria dar algumas sugestões aos irmãos e para mim também, para a gente encerrar. O que a gente faz? Primeiro, como pessoas e como igreja, voltar às origens.
Como assim voltar às origens? Qual a origem, pastor? A edêmica, a do Éden. Pode explicar, pastor? Posso. No Éden fica claro que nosso lugar no mundo é no mundo. E nossa missão no mundo é o cuidado. Quando ele fez o homem, ele diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus do homem, o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Deus nos fez, por natureza, jardineiros. Jardineiro cuida de quê? Não ouvi. Jardins. O ser humano existe para cuidar. O ser humano existe para proteger. Cuidar é ser oposição ao descaso. Cuidar é mais do que um ato, é um estilo de vida. Nossa função original é cuidado. Quando esse tempo maldito me separa do outro, para que eu cuide só de mim, eu estou vivendo o oposto da vontade de Deus. De modo que mesmo que eu viva enfiado na igreja, mas se eu não cuido de ninguém, eu sou um estranho para Deus. Infelizmente a igreja brasileira tem se transformado num refúgio para muita gente que quer se esconder da vida. De gente que não quer fazer a sua parte no mundo, no caminho. De gente que quer que Deus faça por si. De gente que está no meio dizendo: Deus responde às minhas orações, mas não quer ser resposta de oração na vida de ninguém. De gente que quer que Deus lhe cure, Deus me cura, mas não quer ser remédio na vida de ninguém. Gente que quer ter, mas não quer ser para a glória de Deus. Por que a cultura do milagre faz tanto sucesso no Brasil? Por que os pastores, os apóstolos, os bispos que vendem milagre e tiram todo o dinheiro do povo faz tanto sucesso no Brasil? Por que a cultura do milagre no palco faz tanto sucesso? Por que o povo gosta tanto do milagre? Simples, milagre não requer trabalho. Deus faz tudo. Estamos gerando uma igreja parasita, que quer ser o fim da bênção e não o meio dela. Que quer que Deus abençoe, mas cuja bênção de Deus termina nela, não chega a ninguém. Bom, no Éden, nós não fomos criados para isso, nós fomos criados para cuidar um do outro. Nós somos uma família, a raça humana. Nós somos um em Cristo, principalmente nós, igreja. Mas se nós somos um em Cristo, nós precisamos entender que Ele tem outras ovelhas que não são desse rebanho. Nós não podemos só entrar para adorar, nós precisamos sair para servir. Difícil é fazer os que adoram servir. Bota um cantor famoso aqui domingo, você não tem espaço para botar aqui dentro. Mas diz que vai visitar a favela no sábado de manhã. Vão 10. Porque culto virou entretenimento antropológico. A gente vem para se divertir no Senhor. Mas a pergunta é: nós estamos cuidando de quem? Nós queremos ter uma bênção, mas nós somos bênção na vida de quem? Ou nós fazemos valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ou esse tempo presente nos engolirá. Grava o que você está ouvindo essa noite. O único milagre capaz de conter esse modus maligno de ser é servindo e cuidando de alguém, sendo uma bênção na vida de alguém. Porque se a minha vida for marcada pela inutilidade, bom, eu sou um alvo fácil para esse tempo penoso. Acho que Deus está amando muita gente aqui nessa noite pelo poder do nome de Jesus. Cuidar, para isso que nós fomos chamados. Cuidado se encontra na origem da nossa existência. Nós nascemos para cuidar. Na ausência do cuidado, nós estamos relevando a deficiência da nossa pretensa santidade. Segunda proposta, resgatar a missão pedagógica da igreja. Isto é, fazer uma releitura do: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. Eu rodo o Brasil e parte do mundo. Eu não tenho a menor dúvida de que a igreja evangélica tem recebido muito poder de Deus, unção de Deus, fogo de Deus.
óleo de Deus, autoridade de Deus. Mas o que eu não vejo nessa mesma igreja é conhecimento para usar tudo isso. Vejo muita gente entrando para buscar de Deus a sua porção. Deus, derrama a tua bênção, teu óleo, tua glória, teu fogo. Pum, derramou. Aí Deus pergunta assim, o que você vai fazer com isso tudo aí? Não, vai parar em mim aqui, isso acaba ali. Isso é só para mim. Viramos profissionais da fé. Botamos um terno e uma gravata. Subimos aqui e fazemos o povo levantar da cadeira. Você se arrepia, você treme, você sente o fogo. E aí? Faz o que com tudo isso? Aí nós caímos em Oséias capítulo 4, versículo 6, que diz, é meu povo, mas a despeito de ser meu povo, com poder, com fogo, com glória, porque não tem conhecimento, está sendo destruído. Porque a única forma de vencer esse tempo presente é sabendo ler esse tempo presente, comparar palavra com Deus com cilada do diabo, precavendo-nos com o saber de Deus e com a mentalidade do Cristo, para que a gente não seja sequestrado pela estética, deixando a ética, para que nós vençamos a eulatria, a idolatria do próprio eu, para que nós possamos fazer o que a palavra diz, negue-se a si mesmo. Se nós não fizermos isso, nós seremos mais um na multidão. Mudaremos de religião, de linguagem, de roupa, mas nunca veremos rios de água viva fluindo do nosso ser. Não viveremos o divórcio legal, mas viveremos o divórcio emocional. O legal é o que o cara vai na frente do juiz e separa da mulher. O emocional, ele não separa da mulher nunca, mas o casamento acaba e dura para sempre. Não há mais carinho, afeto, não há mais sexo, não há mais alegria, não há mais gozo, não há mais amizade, só nome e endereço. Mas quando chega na porta da igreja, dá a mão e expande o sorriso. Paz do Senhor, amado. Deus abençoe, amado. Volta para casa, volta para sua mentira. E o problema da mentira é o que a mentira gera em nós. Desconfigura a nossa relação paterna. Porque o que Deus tem para mim, e não para a mentira na qual me torno, não é? Posso ser filho de Deus, deformado, me transformo numa mentira. Eu sou um filho de Deus adotado por Satanás, porque o pai da mentira é o diabo. Tem quem se conforme com isso. Mas Deus nessa noite está dizendo para você, você foi chamado para reinar em vida. Ele veio para que você tivesse vida e vida com abundância, para te capacitar para remar contra essa maré maligna, linda, mas maligna, essa vida insuportável, que vai deformando o homem nas suas entranhas. Nós somos chamados para transcender tudo isso pelo poder do nome de Jesus, só com a utilidade pelo saber do Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, não se conforme e ser uma imagenzinha para projetar no Facebook. Não se conforme viver essa felicidade mentirosa, fotografável. Você é filho de um rei. Você foi selado pelo sangue do Cordeiro, pelo Espírito Santo de Deus. Não pode se conformar e ser uma hipocrisia, um maldoso impostor. Porque nossas igrejas estão cheias dele. Os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. A minha oração é que você não seja mau, muito menos impostor, para que você viva o melhor dessa terra, como diz a palavra, e que você seja referência de vida para essa geração perdida, que não tem para onde ir, para onde correr. Que você seja alguém que viva, portanto, uma santidade atraente e não repelente. Que você seja um canal da bênção de Deus e não um fim dela. Que você seja uma carta de Cristo, que quando lida,
Proclame uma linda mensagem. Que você seja um perfume de Cristo, que quando exalado, atraia muitos a ti. Que você seja um canal da bênção de Deus no meio dessa maldade e dessa gente impostora. Deus abençoe você. Vamos aplaudir o Senhor. Posso orar? Vamos ficar em pé? Quem é do teclado, se puder tocar aqui, eu quero orar com vocês. Eu vou orar com, não por vocês. Dia 3, eu completo 25 anos de ministério pastoral. Do meu primeiro ano de ministério pastoral, 90, até 1997, eu fui um impostor. Fui adestrado pela minha denominação para servir uma instituição. Eu me preocupava muito mais com performance do que com verdade, do que com essência. Muito mais com a estética do que com a aparência, do que com a essência. Em 97 eu adoeço. Ninguém consegue ser o que não é a vida inteira. Ninguém consegue mentir para si a vida toda. É insuportável ver hipocrisia a vida toda. Porque a mentira na qual a gente se torna alimenta o pai da mentira. Dá legalidade para ele agir na nossa vida e nas nossas gerações. Em 97 eu adoeço. Eu descobri que eu não tinha sido discipulado, eu tinha sido adestrado. E o adestramento é diferente do discipulado. O adestramento é como aquele cachorrinho que eu tenho em casa. Eu tenho um cachorro chamado Shadow. Shadow Barretos. É um poodle. Você fala para o Shadow assim, de pé. O Shadow é um quadrúpede, né? O Shadow fica de pé. Vem. E ele vai assim, ó, com duas patinhas. É a coisa mais linda do mundo. A bolinha de algodão branca. Vem, Shadow. Ele vem assim, ó, pezinho. Quadrúpede andando de forma bípede, e a gente diz que lindo, mas que coisa maravilhosa, que coisa linda, que coisa maravilhosa, que lindo. E o Shadow vai andando, um quadrúpede andando em forma bípede. Só que porque ele é quadrúpede, ele não consegue andar em duas pernas por muito tempo. Chega uma hora que ele cansa e ele volta ao estado original. Quando nós somos adestrados, nós vamos mantendo a performance de cristão, de santo, de um casamento abençoado, de um ungidão, de uma ungidona. Por muito tempo, às vezes por muitos anos, mas vai chegar uma hora que, querendo ou não, você vai voltar para o estado original. Porque Deus não tem projeto para a imagem, para os maus impostores. O que Deus tem para mim, tem para mim. Em 97 eu adoeço de tal forma, eu não sabia porque tinha adoecido. Até que uma ovelha minha, idosa, chegou perto de mim e falou: você, pastor, vive para agradar os outros. O senhor é uma imagem. Irmão Tília me quebra de uma tal forma. Eu falei: mas meu Deus, eu estou fazendo o meu melhor. Irmão Tília, Deus sabe que eu estou fazendo o meu melhor. Deus não te chamou para fazer o que te treinaram para fazer. Ache o seu lugar no mundo, ache a sua vocação. Descubra o que Deus tem para você dentro de você, Neil. E tenha coragem de ser. Mais do que ser um homem de Deus, seja homem. Ninguém consegue ser o que não é a vida inteira. Então, se você não está bem, não alimente a farsa. Se você não está bem, não minta para si mesmo. Volte para casa, entre no teu quarto e diga: Deus, eu não aguento mais ser essa mentira que eu sou. Porque enquanto eu entrar no quarto, quebrado, ferrado, triste, doente, e me ajoelhar e impostar minha voz, ajoelhados, amantíssimo, augusto Deus Jeová, genuflexo na dor.
Deus não se impressiona com performance. Ou você chega lá e diz, Deus, o bagulho está doido. Eu não estou suportando mais. Ou a gente continua sendo a farsa que é. O mundo está aí, ó. Gente indo de mal a pior, se monstrificando, se coisificando, virando bicho, uma vida insuportável, suicida, deprimida. Não há nenhuma alegria que o homem contemporâneo viva que não seja de estímulos exteriores. Ou bebe alguma coisa, ou cheira alguma coisa, ou toma alguma coisa, ou injeta alguma coisa, ou não conhece paz. É uma vida artificial. Você não foi nascido para isso, irmão. Deus não te criou para isso. Claro que o remédio é uma bênção. Se o médico mandou tomar, toma. Claro que tem que tomar. Mas você pode viver uma vida equilibrada no Senhor. Sem ser mal, sem ser impostor. Sendo verdade e bondade que glorifica o nome do Senhor. Então eu queria orar com você que está aqui nessa noite. Que gostaria de dizer para Deus assim, Deus, eu preciso mudar, eu preciso de algo novo do Senhor, eu preciso de fé, preciso de coragem, eu preciso de força, eu preciso de algo mais. Tu sabes como está a minha interioridade. Então, Deus falou contigo, sabe do seu lugar, vem aqui à frente, com música ou sem música, a gente ora, aí a gente vai se abençoar mutuamente. Venho orar com você. Se Deus não falou com ninguém, falou comigo. E há áreas da minha vida que eu preciso mudar, e muito, muito. O Senhor tem misericórdia de nós. Quer apresentar a tua verdade a Deus? Diga a Deus, eu não quero ser uma mentira, eu não quero ser uma farsa. Eu não quero ser uma imagenzinha para ser fotografada. Eu não quero ser glorificado pelos homens, eu quero ser aceito por Ti. Eu não quero ser só um frequentador de templo. Eu não quero ser um mantenedor de impérios. Eu não quero ser um adestrado. Eu quero ser um discipulado pela Tua palavra. Eu quero ser verdade no Senhor. Se a Tua palavra diz que eu sou uma carta, que essa carta seja uma linda mensagem lida por aqueles que convivem comigo. Se a Tua palavra diz que eu sou um perfume, que eu seja o melhor deles para a glória de Jesus de Nazaré. Se a Tua palavra diz que eu tenho direito à abundância de vida, não de coisas na vida, mas de vida, eu quero tomar posse dessa abundância, mas essa abundância só é para quem é verdade no caminho. Aleluia. Vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome por essa noite. Aqui à frente, diante do Teu altar, Teus filhos, cuja história Tu conheces muitíssimo bem. Tu sabes onde se aloja a dor. Tu sabes, ó Deus, onde dói. Tu sabes onde está apertado. Tu sabes onde há tristeza, onde há mágoa, onde há enfermidade. Tu sabes onde há desconstrução. Tu sabes onde há maldade. Tu sabes onde há hipocrisia. Tu sabes onde está aquilo que desqualifica a vida de um filho Teu. Por isso, ó Deus, nós te pedimos, entra com intervenção nessa noite. Que essa noite seja uma noite divisora de histórias. Se Teus filhos entraram aqui vítimas da própria história, que eles saiam daqui escritores dela. E escritores com a pena do Teu sangue, com as letras do Teu sangue. Que eles saiam daqui para escrever uma história com a Tua ajuda, ungida pelo Senhor. Nós estamos aqui à frente, eu sou o primeiro, ó Deus, para dizer que nós não queremos viver uma farsa. Nós não queremos ser uma imagem aplaudida pelos homens, mas uma essência reprovada por Ti. Nós preferimos, ó Deus, aceitos por Ti, não receber aplauso nenhum de homem algum. Nós preferimos ser aquele filho em quem Tu tenhas prazer. E nós Te louvamos porque Tu não tens problema com os nossos problemas. Tu não tens dificuldade com as nossas fraquezas. Teu problema é quem não tem coragem para assumi-las. Tu não suportas a hipocrisia, a mentira e a maldade. Portanto, ó Deus, Teus filhos estão aqui à frente sem se preocupar com a própria imagem. Teus filhos estão aqui à frente sem se preocupar com o que dirão deles. Teus filhos estão aqui à frente te pedindo que os batize com um novo fôlego de vida.
Que eles saiam daqui, ó Deus, para romper em vida. Que do seu interior flua rios de água viva. Que o evangelho seja de fato boas novas, novas boas de grande alegria. Que os teus filhos saiam daqui, ó Deus, com uma semente de transformação. Que eles vençam a maldade e a vida de impostor. Que eles sejam verdade no caminho. Nós abençoamos cada um deles e abençoamos as suas famílias. Abençoamos seus filhos. Abençoamos, ó Deus, as suas gerações. Que eles saiam daqui, ó Deus, de posse da vida que só o Senhor pode dar. Ó Deus, nós oramos e o fazemos no nome de Jesus. Abençoamos a vida de Daniel. Que o teu servo, o pastor dessa igreja, com a sua mãe e a sua equipe, façam dessa igreja uma fonte de vida para a Aparecida de Goiânia. Que a Aparecida de Goiânia saiba que há uma comunidade de gente boa e que passa longe da hipocrisia. Gente que entra para adorar, mas sai para servir, sai para transformar, sai para compartilhar a bênção recebida nesse lugar. Gente que quer ter bênção do Senhor, mas que quer ser bênção para essa comunidade carente. Gente que quer que Deus responda a oração, mas que quer ser resposta de oração para as necessidades dessa comunidade. Abençoa teu servo para conduzir esse rebanho numa vida útil e numa vida que faça diferença. Numa comunidade de sal que saia do saleiro e salgue e transforme no nome de Jesus. Nós oramos, profetizamos que assim seja e abençoamos o teu povo pelo poder do nome de Jesus, nosso Senhor, que vive e reina para sempre. Amém e aleluia. Vamos aplaudir uma vez mais. Honra e glória tributamos ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Dá um abraço no irmão que está do seu lado. Diga que o Senhor te abençoe com toda a sorte de bem e bênção no nome de Jesus.